Saudações, vamos para mais uma aula do canal Professor Lindenberg História. Desejo que todos estejam bem. Vamos estudar essa aula voltada para aqueles que estão na segunda série do ensino médio, para os que vão realizar o Enem e para todos os que desejam conhecer mais sobre a nossa história. Hoje vamos de História do Brasil, concluir o tema inicial, que é a colonização portuguesa na América, ou seja, os primeiros passos no processo de colonização do Brasil por parte dos portugueses. Nas aulas anteriores, nós discutimos tudo isso aqui. Nós discutimos as sociedades indígenas que existiam no continente americano, diferenciamos as sociedades indígenas que foram contactadas pelos espanhóis das sociedades indígenas do Brasil contactadas pelos portugueses. Discutimos um pouco os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais desses povos, especialmente os povos do tronco linguístico tupi que tiveram contato imediato com os portugueses. Tá bem? Discutimos como se deu esse primeiro contato com os portugueses, os interesses econômicos, um certo abandono pelo Brasil nesses primeiros 30 anos de colonização. Tá certo? E aqui vamos a uma cronologia dessas 3 décadas da presença dos portugueses no Brasil. 1500, como todos sabem, chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral ao território que viria a se chamar Brasil. Hoje nós sabemos que essa expedição não teve nada de acaso, ela foi muito bem ou mal intencionada, mas foi intencionada. Cabral sabia exatamente o que viria a fazer, tomar posse das terras que já pertenciam a Portugal por meio, na visão dos europeus, por meio da lógica do Tratado de Tordesilhas, certo? Então essa é a primeira questão. Cabral não chega aqui por acaso. Há uma intencionalidade dos portugueses ao chegarem ao Brasil. Então aqui diz o seguinte: foram estabelecidos os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas. Os portugueses acreditavam que os indígenas deviam ser catequizados e civilizados. Essa coisa da cultura, como o outro era visto, é um dos elementos centrais desse debate, dessa discussão. Né? Os europeus chegam com uma série de preconceitos e irão criar outros em contato com os povos indígenas. Não tiveram a preocupação de conhecer a cultura daqueles povos, não tiveram a preocupação de interagir, de trocas culturais, porque já chegaram aqui com a concepção de terra desabitada por pessoas civilizadas e que eles deveriam trazer a civilização que na lógica europeia do século XV e XVI era a fé cristã. Então aqueles que não fossem cristãos não eram civilizados e assim precisariam sê-lo, catequizados. Também se discute o local inicial da chegada dessa expedição de Pedro Álvares Cabral. Na historiografia oficial, os portugueses chegaram primeiro a Porto Seguro, na Bahia. Porém, hoje já se discute com muita profundidade a questão da chegada, da presença primeiro de Cabral e sua tripulação ao território que corresponde hoje ao estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente entre as regiões de Pedra Grande e Touros, o que nós chamamos de ponta do calcanhar ou esquina do Brasil, especialmente em função da presença do marco de posse colonial, chamado Marco de Touros, que é o monumento histórico colonial mais antigo do Brasil, certo? Então, são 2 questões em torno da chegada de Cabral, que não foi por acaso e que não foi primeiro em Salvador. Porém, em Salvador, foi oficializada a posse do Brasil, foi oficializada a chegada dos portugueses, já que nós temos o relato de uma missa celebrada, do chantamento de um cruzeiro, e aí a este fato dá-se a oficialização da presença dos portugueses no território do Brasil. Ok? 1530, a primeira expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele vem para o Brasil para proteger a costa das incursões ou invasões estrangeiras, especialmente dos franceses.
fundar vilas e fortalezas e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar, que será inicialmente experimentada no que hoje nós conhecemos como arquipélago de Fernando de Noronha, e a base de Martim Afonso será a região de Pernambuco, tá certo? Em 32 ocorrerá a fundação de São Vicente, que hoje corresponde ao estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Foi o primeiro núcleo colonial e o local de instalação do primeiro engenho, tá? Lá na região do estado de São Paulo. Em 1534 é criada as capitanias hereditárias, certo? Que nós iremos explicar já já. Elas foram pensadas para efetivar a colonização, promover a exploração econômica do território do Brasil. O que foi determinante para que os portugueses se preocupassem com o Brasil a partir de 1530. Né? Os lucros lá com as especiarias das Índias já não estavam tão atraentes, e o Brasil corria risco de ser ocupado por povos de outros países, especialmente os franceses. Então, isso será determinante para que Portugal, para que a coroa portuguesa se volte para o Brasil, querendo de fato explorar o território, tá certo? Nesse período, o pau-brasil foi explorado por particulares, que obtinham a madeira por meio de escambo com os indígenas. Por que particulares? A coroa portuguesa ela privatizou. O Brasil começou como uma empresa privada, tá? Ou um modo de produção privado, tá certo? Um meio de produção privado, desculpa. A terra pertencia oficialmente à coroa, na lógica europeia, porque é preciso dizer isso, porque os donos da terra de fato eram os povos indígenas, ela foi roubada dos povos indígenas. Então Portugal era o dono e chamou a pequena burguesia portuguesa, que não tinha medo de arriscar, e disse: olha, tá lá, quem quiser ir produzir, vá, mas é por sua conta e risco. E se for, eu quero 20% de tudo que for produzido lá, o quinto. Tá? Então essas pessoas vieram, instalaram algumas feitorias, casas de pedra no litoral para armazenar o pau-brasil, mantiveram alguns contatos com os povos indígenas. Os povos indígenas é quem de fato conhecia o pau-brasil, quem ia lá retirar, extrair, e havia trocas, o chamado escambo, né? Os portugueses davam bugigangas aos povos indígenas em troca da madeira que era armazenada nessas feitorias, e com uma certa regularidade, 3, 4 meses, chegavam embarcações para várias partes do litoral do Brasil, carregavam com madeira e seguiam para a Europa, tá certo? Então vamos lá, olha aqui as capitanias hereditárias, tá? Eram 15 lotes de terra, vejam só. O Brasil foi dividido, né, em lotes e entregue a particulares. Tá? 15 lotes entregues a 12 donos, 12 donatários. Vamos conferir se é isso mesmo, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acertei, cravei. 15 capitanias hereditárias entregues a 12 donatários, 12 donos. Então veja que o Brasil foi passado uma régua, diz: olha, daqui aqui pertence a você e vamos lá explorar. Tinha proprietários que tinham donos, eram donos de 2 capitanias, como o caso do Rio Grande do Norte, que pertenceu aos Albuquerque Maranhão. Eles eram donos também das capitanias do Maranhão, certo? Vejam aqui que as maiores eram Rio Grande, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, que na verdade depois se tornará um estado só, certo? Então eram esses lotes aí iniciais de divisão do território do Brasil. O território foi dividido em 15 lotes. Eu aqui penando e puxando para a memória, estava aqui escrito. 15 capitanias, delegadas a particulares, tá certo? Quais eram os deveres e os direitos do capitão donatário, do dono? Era entregar à coroa 10% dos lucros da exploração colonial. Eu falei 20 porque isso oscilava muito, né? Havia o chamado quinto, que era aplicado para várias atividades. O quinto era o quê? 20% da produção. Mas aqui está especificado que era 10%. Então, tudo que era produzido de riqueza, 10% pertencia à coroa portuguesa.
O quinto era sobre os metais preciosos. Lembrar que o grande objetivo era encontrar metais preciosos, certo? De metal precioso era 20%. Conceder 6 Marias. O que é 6 Maria, professor? O cara era dono de tudo isso aqui, Rio Grande do Norte. Ele não tinha condições de explorar isso aqui tudo. Então ele pegava seu território e pegava uma gleba de terra, um pedaço de terra 6 léguas por 6 léguas, 6 léguas quadradas, e dava para outra pessoa explorar. Tá? E a esse lote de terra dava esse nome de 6 Marias, que era um lote de terra 6 léguas por 6 léguas quadradas. Tá bem? É como se fosse um pouco parecido com o sistema feudal, tá? Onde o rei concedia a posse do feudo e o senhor feudal distribuía aquele feudo para outras pessoas trabalharem. Era algo parecido. Não as relações econômicas, eu digo a divisão das terras. Então o rei concedia a alguém a posse dessa terra, este alguém, que era o capitão donatário, poderia dividi-la e repassar para outras pessoas explorarem. Ele cobrava também os impostos e também repassava os impostos da coroa. Construção de engenhos, que eram extremamente caros, né? A construção envolvia uma série de profissionais que não existiam no Brasil. Esses profissionais tinham que vir da Europa, da África, da Ásia para a construção desses engenhos, certo? E garantia a cobrança de impostos, o recolhimento de impostos para a coroa. Lembre-se que a coroa portuguesa via no Brasil uma forma de lucrar, de ganhar dinheiro, certo? Era essa a intenção. E quais eram os direitos dos donos? Eles tinham o direito de escravizar os indígenas. Ou seja, na lógica portuguesa, os indígenas também lhes pertenciam, porque estavam em uma terra que lhes pertencia. Vejam o absurdo do negócio. O índio perde a terra e perde a sua liberdade, porque ele vai ser sim escravizado. Existem alguns que até hoje afirmam que os índios eram preguiçosos. Os índios não eram preguiçosos. Simplesmente os índios não precisavam trabalhar. Por que eles não precisavam trabalhar, professor? Porque eles não tinham a lógica do mercantilismo na cabeça. Não tinham a lógica do capitalismo na cabeça. Eles não precisavam acumular absolutamente nada. Eles não precisavam juntar nada. Os povos indígenas não precisavam fazer poupança. Não precisavam juntar moeda no porquinho. Não tinham despensa em casa. Por quê, professor? Porque tudo o que eles precisavam, a natureza oferecia. Então, a alimentação de hoje e de amanhã era caçada, pescada, cultivada. Quando ela acabava, de novo e de novo, porque a natureza oferecia. E assim eles viviam por mais de 15 mil anos. Certo? Então, eles não precisavam trabalhar. Não fazia parte da cultura indígena a noção de trabalho. Quem traz essa noção é o europeu, que já está no sistema mercantilista de acumulação, de lucro e de exploração. Certo? Então os povos indígenas foram escravizados. Os capitães donatários poderiam fundar vilas, aglomerados urbanos, pequenos vilarejos. Ele poderia exercer a justiça. O capitão donatário, ele criava leis, ele julgava, ele executava as leis. Ele tinha poderes totais sobre o seu território. Tinha o direito de reter 20% dos lucros do pau-brasil, 10% dos metais preciosos, 5% do pescado e 1% das rendas da coroa. Havia essa distribuição aqui de recursos para o capitão donatário. E ele poderia cobrar impostos das pessoas, dos indígenas inclusive. Vejam só, que pagavam com a força do trabalho. Bom, nós aprendemos desde criancinha que apenas 2 capitanias prosperaram, que foram Pernambuco e São Vicente. Tá? Vamos entender essa história agora. Aqui diz fracasso das capitanias. Já eu explico se elas fracassaram ou não fracassaram. Vamos ver o que está escrito aqui. Apesar dos vários direitos concedidos pela coroa aos donatários, a maior parte das capitanias fracassou. Entre as razões para isso destacam-se as seguintes. Tá? Por que as capitanias não deram certo? De maneira geral, como os europeus pensaram. Falta de recursos financeiros. Era extremamente caro viver no Brasil. Na lógica europeia. Tinham que construir tudo do nada. Tinham que ter capital para construir os engenhos.
tinham que ter homens pagos para capturar e escravizar os povos indígenas, certo? Então faltava recurso, faltava dinheiro. E a coroa ela não investia. A coroa ela apenas extraía do Brasil. Tá? Outro aspecto, inexperiência e falta de interesse por parte de alguns donatários. Tem donatários que pegaram as terras apenas por serem nobres, próximos do rei, mas não tinham a mínima noção do que fazer. É o caso dos donatários do Rio Grande do Norte, da capitania do Rio Grande do Norte, que passarão praticamente 100 anos sem colonizar o território, porque não tinham noção das coisas. Um frágil e precário sistema de comunicação e transporte. Imagine, entre a Europa e o Brasil eram quase 3 meses de viagem. Uma correspondência para ir e voltar levava 6. Então era extremamente difícil a comunicação com Portugal. Tá certo? E os povos indígenas vão resistir. Vão resistir a esse processo de ocupação, de colonização, muito duramente. Tá certo? Inclusive no Rio Grande do Norte, um dos aspectos que fez a colonização demorar a chegar foi a resistência indígena, tá, no nosso território. As exceções foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente, que tiveram êxito na exploração de cana-de-açúcar. Por que Pernambuco e São Vicente tiveram êxito? Porque os donatários eram extremamente ricos e tinham recursos suficientes para aplicar. Tá certo? Destaque para Pernambuco, que se tornará em pouco tempo a capital mundial do açúcar. Tá certo? As capitanias, professor, fracassaram ou foram bem-sucedidas? Nenhuma coisa nem outra. Elas cumpriram seu papel, seu objetivo, que era fazer com que Portugal de fato tomasse conta do território que, segundo eles, lhes pertencia. Tá? As capitanias fracassaram? Não porque o objetivo foi alcançado, e sim porque a maioria dos donatários não lucrou com elas, devolveu para a coroa e foram-se embora. Exceção Pernambuco e São Vicente. Porém, de modo geral, a gente afirma: as capitanias fracassaram economicamente, a maioria, porém, elas cumpriram seu papel, que foi garantir para Portugal a posse daquele território, certo? Sem o sistema de capitanias, isso não teria sido possível. Vamos lá. Então, depois das capitanias, que não deram muito certo, a coroa vai criar um outro regime, chamado governo geral. Tá certo? Vamos entender como é que era esse governo geral. Com o fracasso das capitanias, a coroa viu a necessidade de centralizar o poder na colônia. Assim, em 1548, foi criado o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Em 1549, ele fundou Salvador, a primeira capital do Brasil. A segunda será o Rio de Janeiro, a terceira ainda a atual Brasília. Quais as ações do governo geral? Incentiva a instalação de engenhos, reforço do controle social sobre os indígenas, combate ao comércio ilegal, aumenta as rendas da coroa, criação dos cargos de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Tá certo? Professor, qual a diferença das capitanias hereditárias para o governo geral? Primeiro que o governo geral não acaba com as capitanias hereditárias. Elas continuam existindo. Cada capitania vai ter o seu capitão donatário, ou capitão-mor. Porém, esse capitão-mor, esse capitão donatário, ele agora não é a autoridade máxima. Ele responde agora a um governo geral, a um governador geral, e esse governador geral responde diretamente ao rei de Portugal. Então, as capitanias elas continuam existindo, as que fracassaram passarão para outras pessoas, e vai virar o Brasil uma espécie de vice-rei, aquele que representa o poder da coroa no Brasil. Então, o que nós temos a partir de 1548 é uma mudança de poder fragmentado lá nas capitanias para um esforço de centralização política por parte da coroa. Então, os governadores geral virão ao Brasil com esse objetivo de unificar as ações, unificar os impostos, unificar a política militar e responder diretamente ao rei de Portugal. Tá certo? Seriam uma espécie de vice-rei do Brasil, o governador-geral. Com a ampliação da presença portuguesa na América, os colonizadores passaram a perseguir e escravizar os indígenas. Muitos nativos morreram em conflito com os portugueses ou em decorrência das doenças trazidas por eles. Muitas doenças. Foi talvez o que mais matou os povos indígenas no Brasil, foram as doenças trazidas pelos europeus que os povos indígenas não tinham resposta imunológica. Tá certo? Não tinham os chamados anticorpos.
E isso vai ser uma mortandade absurda entre os povos indígenas. Outra diferença entre governo geral e capitanias hereditárias. Nas capitanias hereditárias, todo o dinheiro era de capital privado. No governo geral, a coroa portuguesa também entra com recursos ela própria, tá certo? Para desenvolver, para explorar economicamente o território. Então nós temos aqui a seguinte organização administrativa. A coroa, o rei lá em Portugal, abaixo dele no Brasil, os juízes de fora, que era o poder real, e magistrados nomeados pelo monarca, tá? O governador-geral, que era uma espécie de governador, representava o rei, ele tinha poder sobre todo o território colonial. Os governadores de capitanias, que tinham os poderes regionais, cada um em sua capitania, e as câmaras municipais, que eram o poder municipal, que só atuavam nas vilas e cidades que estavam sendo fundadas. Okay? E aqui nós temos aqueles que estão ligados ao governo geral, certo? E suas respectivas funções. Okay? As câmaras municipais elas desempenharam um papel muito importante, né? As câmaras municipais cuidavam da administração das vilas e cidades que iam sendo fundadas, tá? Elas cuidavam da administração municipal, organizavam as feiras e os mercados, executavam obras públicas, construíam edifícios, conservavam as ruas, cuidavam da limpeza urbana e da manutenção das fontes de água espalhadas pelas vilas. E regulamentavam o comércio local. As câmaras municipais elas agiam tanto como poder legislativo e poder executivo. Tá? Esses homens, esses vereadores eram chamados de homens bons, não porque eram bonzinhos, mas porque eram bem-sucedidos para a época, donos de escravizados, donos de terras, donos de gado, e estavam lá também para defender seus interesses. Ou seja, no Brasil a política, tal como a conhecemos, ela começa com esse aspecto de extremo clientelismo. Pessoas que veem na política a possibilidade de garantir os seus direitos, os seus privilégios. Tá certo? As câmaras municipais eram dominadas pelos chamados homens bons, grandes proprietários de terras e de escravos, os únicos com direito à participação política, é o que eu acabei de dizer. A relação entre o poder local e o poder central criou um sistema de troca de cargos públicos por apoio político entre a elite colonial e as autoridades portuguesas. E aí nós já vamos ter o que eu falei, clientelismo. Né? Esses homens estavam lá para defender seus interesses, para defender muitas vezes os interesses da coroa em prejuízo dos interesses da sua população. Tá? E assim começam as câmaras municipais no Brasil, já viciadas, já repletas de problemas do ponto de vista político. Okay? E nós vamos ter a presença muito importante dos jesuítas no processo de catequização dos povos indígenas. Tá? Sem a presença dos jesuítas no Brasil, sem o contato dos jesuítas com os povos indígenas, os portugueses ou teriam demorado muito a colonizar o Brasil ou sequer teriam conseguido. Porque foi graças ao trabalho dos jesuítas que boa parte dos índios foram pacificados e aculturados. O que significa aculturação, professor? Eles deixaram de vivenciar suas práticas religiosas culturais para vivenciar as práticas religiosas cristãs dos portugueses. Tá certo? Esse é um aspecto importante da presença dos jesuítas no Brasil. Aqui diz o seguinte: em 1500 os portugueses desembarcaram na América, realizaram a primeira missa e iniciaram o projeto de catequização dos indígenas. Para essa tarefa, a Igreja Católica recorreu ao trabalho das ordens religiosas, especialmente da Companhia de Jesus. Em 1549, os jesuítas chegaram ao Brasil com a comitiva de Tomé de Souza. Com o tempo, fundaram igrejas e escolas para os colonos, seminários para a formação de servidores e as missões, que eram redução para os indígenas. O que eram as missões, professor? Lugares onde os índios ficavam hospedados, viviam lá. Tá? E lá eles trabalhavam para os padres. Os padres jesuítas enriqueceram muito com o trabalho dos povos indígenas, que não se dizia escravo, porque o índio já estava aculturado, habituado ao trabalho nas missões jesuíticas. Século XVII e XVIII,
Em várias ocasiões, os religiosos entraram em conflito com os colonos pelo controle da mão de obra indígena. Vai ocorrer um problema, né? Porque os colonos, aqueles que não são padres, querem escravizar o índio para que eles trabalhem. Já os jesuítas dizem, não, nós vamos levar os índios para as aldeias, catequizá-los. Mas, na verdade, nas missões, os índios também eram explorados. As missões frequentemente foram alvo de incursões de bandeirantes com o objetivo de aprisionar e escravizar indígenas, que eu acabei de falar. Além dos colonizadores, bandeirantes que iam em busca dos índios para escravizá-los. Então, acho que aqui é o suficiente. Vamos ver então outro aspecto da presença dos portugueses no Brasil, para terminar, que será a Inquisição, que era uma instituição medieval, uma instituição que averiguava os pecados praticados pelos cristãos católicos, especialmente os cristãos convertidos, como judeus e muçulmanos, que não se convertiam à fé cristã, preferiam serem punidos a negarem a sua fé. Então, a partir da Reforma Protestante de 1517, a Igreja Católica reativou o Tribunal do Santo Ofício, criado para combater as heresias. O que é heresia? É tudo aquilo que vai contra os dogmas da Igreja Católica, certo? Não usar seu santo nome em vão é um dos dogmas, e isso é combatido pela Inquisição. Depois da Reforma, a Inquisição assumiu a tarefa de impedir o avanço do protestantismo, certo? A partir de 1591, o tribunal promoveu visitas esporádicas à América Portuguesa. Perseguiu principalmente os cristãos novos e os judeus, e em menor escala os praticantes de rituais religiosos indígenas e africanos. Então, quem fosse judeu, ou cristão novo, judeu ou muçulmano convertido ao cristianismo, era com frequência vítima da Inquisição para saber se eles estavam de fato vivenciando o cristianismo. Se denunciava muito porque havia um apelo psicológico muito grande. Se você peca e sabe o pecado de alguém e confessar, você tem redução na sua pena, certo? Os réus interrogados na colônia eram encaminhados a Portugal para a proclamação e execução das sentenças, certo? No Tribunal de Inquisição, ok? Assim nós concluímos esta parte que fala dos primeiros momentos da colonização portuguesa no Brasil. Em breve estaremos trazendo para vocês mais informações, mais conteúdo, novas aulas. Um cheiro, um abraço do professor Lindenberg Araújo e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal, Professor Lindenberg História. Sigam estudando, qualquer coisa estamos à disposição. Um forte abraço.